Sejam muito bem-vindos ao treinamento de trabalho em altura. Módulo 4. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Antes de mais nada precisamos entender como funciona a lógica de planejamento das atividades em altura. Esta é uma etapa de extrema importância para a segura execução das atividades e precisam ser realizadas com o máximo de atenção possível. No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia. A. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. B. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. C. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Outro ponto importante é o item 35.4.3. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Portanto, fica claro que as atividades em altura não podem ser realizadas sozinho, sem acompanhamento de outro profissional. Isso se dá devido aos riscos de acidentes e maus súbitos, por exemplo, onde o colaborador envolvido necessariamente precisa do apoio de outros colaboradores em caso de emergência. Você sabe quais são os riscos do trabalho em altura? Embora seja obviamente perigoso, ainda assim, trabalhos em altura não devem criar riscos para qualquer trabalhador em um projeto de construção. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lista alguns dos principais riscos potenciais aos profissionais de trabalho em altura, como os trabalhadores colocados em posições perigosas, os trabalhadores que lidam com cargas muito pesadas ou inadequadas, causando quedas ou ferimentos, quedas devido a colapsos de obras permanentes, que estão parcialmente construídas, trabalhadores esmagados pela queda ou movimentação de máquinas ou equipamentos, e queda de cargas. Um exemplo mais específico de riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura pode ser o do uso inadequado dos andaimes, podendo ter como riscos relação excessiva entre a altura do andaime e a largura da base, sobrecarga na plataforma superior, andaime móvel sobre rodas não bloqueadas, colocação de escada na parte superior da plataforma para aumentar a altura do andaime, dentre outros. Vale lembrar que é comum a aplicação de equipamentos para complementar as atividades realizadas em altura, como por exemplo, os andaimes e plataformas elevatórias. E para a utilização desses equipamentos é necessário a aplicação de treinamentos específicos de acordo com as legislações vigentes. Isso se dá por conta dos riscos que estes equipamentos representam. Agora que conhecemos alguns riscos inerentes às atividades em altura, convidamos você a fazer um exercício de percepção de risco a respeito das principais condições existentes. Trabalhadores colocados em posições perigosas. Com base na imagem ao lado, quais as principais consequências de posições inadequadas para o trabalho em altura? Em muitas situações, a posição para execução de atividades em altura podem colocar os trabalhadores em risco, por isso é fundamental e parte integrante da análise de risco os meios de acesso e execução das atividades. Como podemos ver, este tipo de postura coloca o colaborador em risco, trazendo um maior risco de queda bem como um maior desgaste dos executantes. Com base na imagem ao lado, quais os riscos nas atividades nas quais trabalhadores lidam com cargas muito pesadas ou inadequadas? O risco de queda de materiais é o principal risco nesses tipos de atividades, por isso trazemos algumas dicas para a execução dessas atividades. Durante a execução das atividades em altura, evite transportar ou manter junto ao corpo peças e ferramentas que possam causar desequilíbrio, gerando assim a queda do trabalhador ou ferramentas. Sinalização de segurança. Durante a execução das atividades em altura, as áreas abaixo devem estar devidamente sinalizadas para evitar acidentes com pedestres que possam estar passando nestas áreas. Garanta que antes do início das atividades a área esteja devidamente isolada e sinalizada. Utilize cones e fitas de sinalização. Quedas devido a colapsos de obras permanentes, que estão parcialmente construídas. Como parte do nosso exercício, vamos observar um acidente ocorrido com trabalhadores da construção civil. No vídeo podemos observar o colapso da estrutura onde colaboradores realizaram uma atividade em altura na qual após o evento a estrutura ficou apoiada sobre o prédio ao lado. Com isso os colaboradores ficam pendurados e posteriormente foram resgatados pelo corpo de bombeiro. Isso mostra a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, bem como a correta seleção dos pontos de ancoragem na execução das atividades em altura. Outro ponto importante na avaliação de risco, bem como na execução das atividades em altura, são os pontos de ancoragem, e os mais utilizados são as linhas de vida. Iremos trazer algumas informações importantes a respeito desses itens. O que diz a norma
35.5.1 É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Características dos sistemas de proteção contra quedas. 35.5.2 O sistema de proteção contra quedas deve: a. Ser adequado à tarefa a ser executada. b. Ser selecionado de acordo com análise de risco, considerando, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. c. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. d. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda. e. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. f. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. A respeito do tema ancoragem, a NR35 através do seu anexo 2 aponta algumas especificações. O sistema de ancoragem pode apresentar seu ponto de ancoragem: a. Diretamente na estrutura. b. Na ancoragem estrutural. c. No dispositivo de ancoragem. A estrutura integrante de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resistir à força máxima aplicável. A ancoragem estrutural e os elementos de fixação devem: a. Ser projetados e construídos sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. b. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. É fundamental para trazer uma segura execução das atividades em altura a correta seleção dos pontos de ancoragem, que são as estruturas nas quais os trabalhadores irão ancorar seus talabartes para a execução da atividade. Sendo assim, faça uma inspeção criteriosa desses pontos. É fundamental que o colaborador fique posicionado com os cintos devidamente ancorados em local próprio para esta finalidade. Caso contrário, deve ser realizado a montagem de linha de vida provisória que devem ser montadas por profissional qualificado para a montagem. Linha de vida. As linhas de vida têm por objetivo a ancoragem dos colaboradores durante a execução das atividades em altura, e são divididas em dois tipos: linha de vida temporária ou linhas de vida permanente. O que ambas têm em comum? Ambos têm como objetivo a prevenção de queda dos trabalhadores, mas vamos agora ver as características de cada uma delas. Linhas de vida permanente. Como o próprio nome já diz, fazem parte permanente ao edifício e devem passar por inspeção periódica por profissional habilitado e deve ter a emissão de anotação de responsabilidade técnica, ART. O sistema de ancoragem permanente deve possuir projeto e a instalação deve estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. O que diz a norma? Requisitos do sistema de ancoragem. 3.1 Os sistemas de ancoragem devem: a. Ser instalados por trabalhadores capacitados. b. Ser submetidos à inspeção inicial e periódica. 3.1.1 A inspeção inicial deve ser realizada após a instalação, alteração ou mudança de local. 3.1.2 A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. Linha de vida temporária. A linha de vida temporária é o sistema de segurança para trabalho em altura desenvolvido para atender uma atividade pontual. Devem ser dimensionadas por um PLH, profissional legalmente habilitado. O sistema de ancoragem temporário deve: a. Atender os requisitos de compatibilidade a cada local de instalação conforme procedimento operacional. b. Ter os pontos de fixação definidos sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Dispositivos de ancoragem. Além das linhas de vida, existem também disponíveis nas frentes de trabalho dispositivos de ancoragem individuais e ou coletivas, e ambas devem seguir por critérios de segurança desde de seu projeto, instalação e inspeção periódicas. Iremos falar a respeito das placas de ancoragem e espera de ancoragem que podem ser utilizadas em pontos de ancoragem para mais de um colaborador. É importante observar as informações a respeito da capacidade de cada um destes equipamentos, bem como sua correta utilização. Estas informações em geral estão presentes em manuais e ou em informações presentes no corpo do equipamento. Chegamos ao fim de mais um módulo do nosso treinamento de trabalho.